Olá, eu sou a Maria Alice, da ED 1, e hoje eu vim falar um pouco da educação física na minha vida. Então, para começar, eu sempre gostei muito de dança. E eu sempre quis fazer balé ou jazz, assim, mas os meus pais nunca me colocaram em nenhum dos dois e nem pra fazer nenhum tipo de dança, então eu sempre tava no meu quarto dançando e aprendendo várias coreografias. Eu gostava tanto da dança, e eu gosto até hoje, que eu lembro que na minha escola, sempre que tinha alguma apresentação envolvendo dança, essas coisas assim, sempre eu sempre participava, porque eu adorava, tipo, de coração mesmo. Eu fazia aquilo com muita alegria. Depois de eu crescer um pouquinho, assim, uns 8, 9 anos, eu era muito nova e eu fui obrigada por um médico a fazer algum tipo de atividade física, né? E aí, a minha mãe, pra minha infelicidade, não teve nada a ver com a dança, mas a minha mãe me colocou na natação e eu acabei gostando muito. Mas acabou que eu não fiquei muito tempo na natação, eu saí depois de um ano e meio mais ou menos. Mas eu lembro que eu fiz algumas amizades lá, eu gostei bastante e eu participei de um campeonato que eu lembro. E também quem me levava eram os meus dois primos, que eram sócios do clube onde eu fazia a natação, porque minha mãe trabalhava o tempo todo e o meu pai não era de Patinga. Então, ele não morava em Patinga, no caso. Então, e como eu era muito nova, eu não tinha como eu ir sozinha, né? Aí, com o tempo, os meus dois primos começaram a trabalhar, não tinha como eu ir pra natação, eu acabei saindo da natação. Depois que eu saí da natação, eu tive alguns interesses em algumas atividades físicas, tipo, continuei com interesse na dança, mas eu também tive interesse no vôlei, no taekwondo. E um esporte que eu gosto muito de ver, não de praticar, porque nem tem como eu praticar isso aqui em Minas Gerais, é o surf. Mas eu sempre gostei muito de ver, assim, mas eu realmente nunca pratiquei nenhum deles. Sobre a educação física na escola, eu lembro que até o quarto ano foi a mesma professora. E ela mandava a gente completar alguns circuitos na quadra, jogar queimada, e bem às vezes, ela deixava os meninos jogarem futebol e as meninas ficavam sentadas. Mas isso até o quarto ano, porque no quarto ano veio um professor muito rígido, a gente não podia falar nada, a gente não podia perguntar nada, a gente não podia errar, e ele brigava. Só que como todo mundo reclamava dele pra direção, ele não durou 3 meses, e aí a antiga professora voltou e deu aula pra gente até o sexto ano, até metade do sexto ano ali, porque aí depois disso ela aposentou e veio uma outra professora. E essa outra professora, ela simplesmente quase não dava aula. Ela ficava com a gente na sala de aula e dava texto pra gente copiar. E bem às vezes ela descia e deixava os meninos jogarem futebol e as meninas ficarem conversando. Mas no sétimo ano chegou um novo professor, que aí sim ensinava a gente de uma forma que a gente se interessava, sabe? Ele ensinava coisas novas pra gente. Novas assim, eram esportes comuns, mas como ninguém nunca tinha passado pra gente, foi uma novidade pra gente. Então ele sempre fazia questão das meninas participarem quando ele ensinava handball, futebol, basquete, vôlei e todos os outros esportes. Mas, assim, era basicamente, depois que ele ensinou, a gente já não precisava participar mais. Era tipo, ele começava a ensinar handball. Aí ele fazia questão das meninas participarem. Se as meninas não participassem, ele subia pra sala e simplesmente não dava aula. Mas, depois que ele já tinha um tempo que ele tava passando handball, ele já não fazia tanta questão assim das meninas participarem. Mas quando ele, tipo, começava a passar outra coisa, tipo basquete, aí a gente tinha que participar. Só que depois que já tivesse muito tempo que ele tivesse passando, aí já não fazia questão. E assim o ciclo se continuava. Enfim, eu venho de escola pública, né? Então, bem às vezes mesmo, tinha algum campeonato ali no final do ano envolvendo a educação física. Mas é bem às vezes mesmo, que eu lembro foram 2 vezes. Mas a escola sempre participou do GENG, que é os Jogos Esportivos de Minas Gerais, e a gente até ganhou algumas vezes, que a minha escola tem os troféus lá. Até hoje eu continuo com interesses na dança, no taekwondo, e eu super praticaria algum dessas duas atividades físicas.
E eu tenho interesse em entrar na academia também, mas eu acho que é mais fácil a minha mãe me colocar na academia do que me colocar em alguma aula de taekwondo ou de dança. E o meu pai, ele é policial penal, então ele tem muita facilidade assim com exercício e ele é acostumado a fazer muitos exercícios e correr também. E diz ele que vai me fazer praticar com ele esses exercícios e corrida na rua, assim, sabe? E eu acho que esse vai ser, assim, o mais perto de atividade física fora da escola que eu vou estar fazendo no momento.